difíceis no curto prazo, rescaldos difíceis no curto prazo, mas do ponto de vista estrutural para o desenvolvimento da economia brasileira, esse é um processo benigno, saudável, tá? Porque ele vai retomar algum gás para a nossa indústria conseguir se reequilibrar um pouquinho e ganhar capacidade exportadora. Tá? Nós, por exemplo, já estamos chamando a Anfávia para dizer, olha, agora está acabando a desculpa, vocês precisam voltar a exportar. O Brasil chegou a exportar 1 milhão de veículos, caiu para menos de 500, nós temos que chegar na hora de voltar. O câmbio está melhorando, nós temos que retomar uma agenda exportadora para fortalecer a capacidade competitiva em várias cadeias e fortalecer o investimento em várias cadeias. Outro fator importante da melhoria do câmbio é o déficit na conta de viagens internacionais, turismo, etc. Quer dizer, o Brasil hoje tem um tremendo déficit na conta de serviços, especialmente viagens internacionais, que não corresponde ao estágio de desenvolvimento do país. Tá? Então, acredito também que toda a correção da taxa de câmbio vai ser saudável para evitar que o déficit externo brasileiro continue crescendo, porque um déficit externo muito alto é fragilizador da nossa economia no médio prazo. Portanto, digamos assim, esse é um processo desafiador no curto prazo, saudável no longo prazo. Ele deveria inspirar, na verdade, uma reflexão muito mais propositiva, tá? E que mude a qualidade das nossas propostas de política industrial. Porque nós estamos, digamos, num estágio de defender a sobrevivência da indústria diante de um cenário de câmbio muito negativo, em que a nossa agenda era muito mais uma agenda de sobrevivência. Nesse momento, nós temos que propor uma agenda mais arrojada. Não, nós não só queremos sobreviver, nós queremos recuperar a competitividade e voltar a ter capacidade não só de servir ao nosso mercado interno, mas de também poder exportar, né? De poder retomar a capacidade exportadora, olhar para outros mercados e recuperar a vitalidade do nosso sistema industrial. Tá? Por isso que eu fiz essa digressão tão longa a respeito do câmbio. Tá? Esse é um fato importante. Mas a subida do juro mundial vai subir o custo de capital mundial. E aí temos um problema, que é o problema do financiamento interno, tá? Que é o problema que eu comecei a falar. Eu não vou falar aqui da infraestrutura, tá? Mas vou falar do financiamento para poder terminar. Eu vou falar aqui o seguinte, aqui está o desempenho do BNDES, que é a principal fonte de financiamento de longo prazo do país. Tá? Nós temos aqui, desde as aprovações, né? Essa barra azul, né? E você aprova um projeto, não necessariamente você desembolsa aquilo tudo. O projeto, em geral, leva 2 anos e meio, dependendo do caso, 3 anos para ficar para você desembolsa. Quando eu cheguei ao banco em 2007, nós desembolsamos 65, nós já fomos ao limite do que o banco podia com recurso próprio. Em 2008, mas nós aceleramos a aprovação do projeto. Em 2008, para fazer esses 91, foi preciso muita dificuldade, e nós já concluímos um ano assim com muita dificuldade. Veio a crise. Na crise, nós aceleramos o desembolso logo depois da crise para evitar um impacto mais grave no Brasil. Eu fui ao presidente e expliquei que nós não tínhamos gás para sustentar uma situação de emergência em que o crédito todo estava se contraindo e que os bancos públicos deveriam acelerar o crédito
naquele momento, e que o Brasil vinha num bom momento e que nós tínhamos que sustentar os investimentos em várias áreas, e que precisávamos sinalizar para o empresariado que não ia faltar crédito para o investimento. Foi quando o presidente Lula decidiu, e ele me perguntou quanto que nós precisaríamos. Eu dei um número, ele falou, não, para ser convincente eu vou te dar um número ainda maior. Foi quando ele anunciou o primeiro empréstimo de 100 bilhões ao BNDES em janeiro de 2009. E, de fato, nós aceleramos a aprovação de projetos, chegamos em 2010 com 201 bi de projeto aprovado e houve essa ascensão do desembolso do banco. Recebemos recursos do Tesouro em 2009 e em 2010. O BNDES é alimentado por 3 fontes. Primeiro, o retorno dos projetos já emprestados no passado, que à medida que as empresas vão pagando, o dinheiro vai voltando e a gente tem um retorno dos projetos. Segundo, o FAT constitucional. Era o PIS/PASEP, com a mudança da Constituição de 88, isso virou a fonte disso, virou o FAT, e 40% do FAT constitucionalmente alimenta o BNDES. Os outros 60% do FAT servem para o seguro-desemprego, que está desequilibrado agora, que precisa ter um problema sério, que precisa ser enfrentado, porque acho que há um abuso na gestão, na forma como o setor privado está tirando o proveito das regras para tornar o FAT altamente deficitário. Então, acho que do ponto de vista dos trabalhadores, olhar essa agenda, para não desorganizar um instrumento importante de financiamento do seguro-desemprego. Bom, mas essa é a segunda fonte do BNDES, é o FAT. E aí, a outra fonte que o banco tem é captar dinheiro a custo de mercado, coisa que a gente faz, mas que é de pouca serventia, porque o BNDES pode ir ao mercado e captar dinheiro caro, e ele não consegue, não adianta eu pegar um dinheiro caro para tentar repassar o dinheiro caro para financiar investimento de 10, 15, 20 anos. Para financiar investimento de 10, 15, 20 anos, nós precisamos de uma taxa de juros módica, uma taxa de juros compatível com o retorno dos projetos, o retorno real dos projetos. A taxa de juros do BNDES nos projetos não é uma taxa de juros exorbitantemente baixa, como se quer dizer. É uma taxa de juros real que varia de 2,5% a 3% em termos reais. Ela é até mais alta do que a taxa de juros de longo prazo praticada na maioria das economias. O problema está em que o dinheiro que é captado pelo Tesouro e emprestado ao BNDES, o Tesouro capta a um custo alto, repassa para o BNDES em TJLP. Então, há uma diferença entre a TJLP e a Selic, e essa diferença é um ônus para o Tesouro. Tá? Há uma confusão em falar que o BNDES dá dinheiro subsidiado. Não. A origem do dinheiro é que implica um subsídio para o Tesouro. A taxa de juros do BNDES para o tomador de recursos é uma taxa de juros real razoável, necessária. Então, essa é uma outra diferenciação que a gente tem que fazer. Pois bem, nós conseguimos subir. Depois veio, em 2011, uma desaceleração deliberada. A economia, diagnóstico é que a economia estava muito aquecida e que nós deveríamos tirar desse desembolso um pedaço disso aqui, que era de capital de giro. Eu quero lembrar o seguinte, tem um componente pequeno aqui, que é capital de giro, tanto em 2009 quanto em 2010, porque o sistema bancário não estava funcionando, então nós entramos na oferta de capital de giro
que não é a praia do BNDES. A praia do BNDES é investimento e crédito de longo prazo. Então, nós enxugamos as linhas de giro e a desaceleração da economia diminuiu a demanda. Vê que nós reduzimos a aprovação de projetos porque a demanda caiu. E reduzimos o nosso desembolso. Mas quando o governo se deu conta, no segundo semestre de 2011, já veio a crise do euro. E aí a crise do euro agravou aquilo que deveria ser uma desaceleração muito suave, se transformou numa desaceleração mais grave e indesejada. Aí o governo quis mudar. E ao longo de 2012 começou a tentar retomar estímulos ao investimento. Esses estímulos efetivamente funcionaram, porque a demanda voltou e nós retomamos em 2012, aprovamos muito projeto e o desembolso no ano passado cresceu. Neste ano, nós vamos terminar o ano de 2013, nós já estamos até setembro perto de 190 bilhões neste ano. Esse ano 2013, o investimento voltou e nós vamos fechar com essa barrinha verde num recorde histórico de todos os tempos, que vai estar em torno de 190 bilhões, tá, de reais. Com o investimento cresceu no primeiro semestre, ainda está crescendo um pouquinho, mas isso significou que o aporte de recursos do Tesouro para o BNDES teve que voltar a subir. E numa situação de dificuldade fiscal, a crítica conservadora recrudesceu. Tá? E aí nós temos realmente um desafio, tá? Que é como manter o financiamento daqui para frente. Porque se a agenda de restringir a capacidade do Tesouro prestar ao BNDES prevalecer, essa agenda é uma agenda que pode, a médio prazo, comprometer o desenvolvimento do país, salvo o país consiga desenvolver alternativas para o financiamento de longo prazo. Então nós temos um desafio pela frente. Qual seja, infelizmente, o Brasil não tem um sistema de financiamento de longo prazo e o único sistema que funciona eficazmente, que é o seu Banco de Desenvolvimento, está sob ataque. Tá? De maneira que há um ataque muito forte para fechar a torneira para o BNDES. Tá? Ao fechar a torneira para o BNDES, a capacidade de financiar o investimento vai diminuir, inevitavelmente. E eu não vejo que o setor privado possa, a curto prazo, substituir o BNDES. Tá? Por quê? E aqui é uma reflexão importante. Por quê? Toda a poupança brasileira, caderneta, fundos de DI, tá? Toda a poupança brasileira tem uma característica singular. Tá? Ela é de curto prazo. O indivíduo aplica, ele pode até ficar 3 meses, mas depois de um certo prazo, as aplicações passam a ter liquidez diária, liquidez plena, ele pode sacar na hora que ele quer. Isso significa que os bancos têm depósitos de poupança, de fundos de diversas naturezas, mas esses recursos podem ser resgatados a curto prazo. Então os bancos, ou seja, como se diz em palavreado bancário, funding, a origem de fundos dos bancos, tem um perfil de curtíssimo prazo. A maior parte dos recursos dos bancos, tomados pelos bancos, tem liquidez diária. Isso impede que o banco
empreste a prazos longos, porque senão ele fica fortemente descasado. Tá? Esse descasamento entre o prazo que o banco tem da origem do seu recurso e o destino dos seus recursos, o descasamento é um pecado mortal em qualquer banco. Tá? O banco clássico, nos bancos clássicos, a obrigação de casar exatamente o ativo e o passivo dos bancos é uma regra fundamental. Eu só empresto há 10 anos se eu tiver recursos depositados de poupadores de 10 anos. Aí eu posso pegar aquilo ali e emprestar com prazos equivalentes. O descasamento de prazos é um pecado. Mais grave é que se tornou que a regulação bancária pós-crise, que havia afrouxado a regra, voltou à chamada regra de Basileia a apertar essa regra. O descasamento de prazos é punido pela nova regra, exigindo mais reservas. Então, na verdade, é o seguinte: o sistema bancário mundial hoje o sistema bancário privado mundial é avesso a dar crédito de longo prazo, e no caso brasileiro, não só pela regra, o caso brasileiro é mais profundo, porque o descasamento entre o curto prazismo das poupanças versus a capacidade de emprestar. Então, isso na verdade, obriga que os bancos só possam emprestar a curto prazo. Os bancos raramente emprestam a mais de 2 anos. Normalmente, no máximo, emprestam de 1 ano. Em alguns casos, esses empréstimos podem ser esticados para 2 ou 3 anos. A única fonte de financiamento de longo prazo que os bancos têm são repasses de recursos do BNDES. Então, isso significa que, ou direta ou indiretamente, é do BNDES a fonte de recursos de crédito de longo prazo que o país tem. Ora, o que isso significa? Significa que seria necessário uma mudança estrutural na poupança brasileira. A poupança brasileira teria que se transformar numa poupança, não estou falando da cadeia, mas na poupança geral, como é no mundo inteiro. Quanto mais longo o período em que a poupança fica sem resgate, maior o juro que ela recebe, menor a taxação. Quanto mais curto, maior a taxação e menor o juro. Ou seja, em todos os países, em todos os sistemas do mundo, a taxa de retorno de uma aplicação financeira é proporcional ao período em que ela fica ilíquida e ao prazo em que ela fica. Quanto mais longo e quanto menos líquido, maior o retorno. Quanto mais de curto prazo, mais baixo o retorno. Hoje, em qualquer país do mundo, uma aplicação com liquidez diária tem um rendimento quase zero. Ora, isso significaria a necessidade de reeducar. O poupador brasileiro, a classe média brasileira, foi acostumada, durante o período de alta inflação, para não fugir com a poupança, para comprar bens, comprar etc. Os governos foram oferecendo, inclusive durante o Plano Real, oferecendo um juro de curto prazo muito alto, com plena liquidez. Então existe uma deformação grave no sistema de poupança brasileiro, que exigiria uma reeducação, exigiria um tratamento, porque também nenhum governo vai subsistir a fazer, como foi no Plano Collor, uma intervenção congelando a poupança, dizendo, não, agora a poupança fica congelada, vai ficar por 3 anos ou 5 anos, e eu só dou liquidez à poupança sob regras novas. Quer dizer, também não se pode fazer uma violência, porque isso provavelmente teria gravíssimas implicações políticas, seria uma intervenção sobre a poupança do país. Como induzir uma migração das poupanças para prazos mais longos?
para que o sistema bancário tenha recursos mais estáveis que lhe permitam investir e dar crédito em prazo mais longo. Esta é uma reforma essencial para o país. Esta reforma não é defendida por ninguém. Primeiro porque a banca não está interessada nessa reforma. E este assunto não frequenta a discussão política. Tá? Bom, então, mas ela é uma reforma essencial. Segundo, para isso funcionar bem, é necessário que o juro caia. O juro de curto prazo. Reduzir o juro de curto prazo depende em grande parte da política de controle de inflação. Não é também algo que você pode fazer na hora que você quer. Qual é, então, a minha esperança? A minha esperança é que, num momento futuro, não muito, espero, muito distante, o juro possa cair e nós possamos começar a induzir um processo voluntário de migração de poupanças para prazos mais longos. Como? Oferecendo retornos mais atraentes para os prazos mais longos e reduzindo o retorno dos prazos mais curtos. Isso pode ser feito? Pode. Tem que ser feito de uma maneira compreensível e não agressiva. Pode ser feito. E isso pode abrir o caminho para o sistema bancário ter condições de emprestar a médio e longo prazo, ajudando o financiamento que hoje é feito apenas pelo BNDES. A pergunta é o seguinte: como nós estamos no ciclo de subida da Selic agora para controlar a inflação, não é realista imaginar que esse processo vai poder acontecer no curto prazo. Donde conclui-se que no curto prazo não há uma alternativa de mercado suficiente. Nós estamos batalhando muito para gerar um outro canal de financiamento de longo prazo, que são as chamadas debêntures. O que são as debêntures? É um outro canal de tentar atrair poupanças, especialmente de fundos de pensão, para papéis emitidos pelos empreendimentos de infraestrutura, né, que vão olhar no longo prazo e oferecer uma taxa atraente de tal maneira que os fundos de pensão possam diversificar um pouco as suas carteiras. Essas debêntures têm um potencial, mas é um potencial limitado. Nós estamos trabalhando intensamente para desenvolver esse mercado de debêntures, porque é uma maneira de capturar excedentes do sistema financeiro e colocá-los para financiar o investimento. Mas esse potencial é um potencial limitado, talvez 10, 15 bi, mas é um número insuficiente para a conta que nós precisamos enfrentar. Então, essa é uma preocupação real para o financiamento do país. Eu estou dizendo tudo isso porque é importante que os trabalhadores tenham clareza de que esta temática do financiamento de longo prazo e a constituição de mecanismos de financiamento de longo prazo estáveis é uma agenda de interesse da sociedade brasileira. É uma agenda de capital e interesse da sociedade brasileira. E que também agendas que queiram desmontar um único mecanismo que existe de financiamento de longo prazo, que é o Banco de Desenvolvimento do país, são agendas, na verdade, mortalmente contrárias ao interesse do desenvolvimento do país. É preciso ter muita clareza em relação a esse ponto. Então, eu vou terminar aqui, dizer que aqui estão os empregos gerados. Uma última coisa importante para dizer. Os críticos vêm sempre falando brandindo uma grande falácia, que o BNDES é para poucos, o BNDES só ajuda os amigos do governo, só financia. Isso é uma grande mentira. Aqui. Das 100 maiores grupos empresariais do país, o BNDES financia 91 deles. Só 9 ficaram fora. E ficaram fora até por restrições legais. Existe uma lei, que é a antiga Lei
4131, que impede que a gente financie empresas estrangeiras, salvo as que estão excepcionalizadas por um decreto, nem todas estão excepcionalizadas. Então, por exemplo, o varejo, eu posso financiar supermercado, mas não posso financiar material de construção. Eu não sei porquê, mas enfim. Então, mas das 100 maiores, 91 são financiadas pelo BNDES. Das 500 maiores, 406, 80%. Das 1.000 maiores, 78, ou seja, 80% ou mais das empresas do país são financiadas pelo BNDES e só pelo BNDES pode financiar a longo prazo em reais. Essas diferenças, quem não tem acesso vai buscar no exterior financiamento de longo prazo. Segundo, a outra mentira é que a gente não consegue financiar a pequena empresa, embora o BNDES seja um banco de atacado, ele não foi criado para financiar a pequena empresa, porque ele é um banco de atacado, né? Ele só tem a sede no Rio de Janeiro, o BNDES não tem rede de varejo, mas apesar disso, nós criamos o cartão e nós conseguimos aumentar fortemente o desembolso às pequenas empresas, né? No ano passado, 32 bi, claro crescimento. Né? Isso aqui é só no primeiro semestre. Na verdade, nós financiamos 70 bi ano para pequena empresa, muita grana. Né? Não sei porque que essa turma põe um semestre, não faz sentido, fico doente. Mas o cara é um débil mental, eu queria o dado anual. Ficaria doente com a coisa, o cara põe o dado do semestre. A gente financia 1 milhão de operações, né, para pequena empresa. O cartão do BNDES tem 600 mil cartões emitidos e o crédito médio é de 15 mil reais. Nós estamos falando de uma operação com uma empresa realmente pequena, com um juro muito baixo. Nós temos feito um esforço enorme. Aqui tem o dado, acho que aí travou de novo aqui, como é registrado. Passa. Aqui está o número. 2013, aqui é em 12 meses até, não sei qual é o mês aqui. Nós estamos, é maio. Maio. Poderíamos ter um número mais atual. Mas nós estávamos em 70 bi, que é essa curva aqui azul. Então veja bem, nós vimos aqui e aqui conseguimos aumentar de 12 para 70 o desembolso para micro e pequena empresa. A proporção, nesse ano, por exemplo, 2012, chegou a 41% de desembolso para micro, pequenas e médias empresas, embora percentualmente maior em termos absolutos, foi menor do que agora, que nós estamos com 70 bi de desembolso, e isso está crescendo. Então, é também uma outra mentira que o banco não se preocupou com as pequenas empresas. Nós temos dificuldade, nós dependemos dos bancos privados repassarem o nosso cartão. Mas recebemos uma quantidade enorme de reclamações em relação ao cartão, porque os bancos privados nem sempre têm interesse em repassar. Nós ainda temos uma outra dificuldade que é muito séria, que a Constituição nos proíbe de emprestar para empresas que não têm CND. É um problemão para várias cadeias de pequena empresa, autopeças e outras, porque a gente não consegue chegar para empresas que não têm CND. Esse é outro problema institucional. Mas o que estava ao alcance do banco de fazer, nós fizemos, e os números são evidentes. Então, eu vou encerrar aqui. Aqui tinham outras iniciativas importantes. O Fundo Amazonas, que apoia projetos para a preservação da floresta amazônica e da região amazônica. O crescimento das operações no Nordeste. Nos últimos meses, nós conseguimos subir muito a participação do Nordeste, que era a região, estamos desembolsando em torno de 27 mil para a região, era uma região que tinha um desempenho
muito ruim, nós conseguimos melhorar muito. Né? Enfim, eu vou parar aqui. A melhoria do desembolso para inovação tecnológica, né, que era muito baixa, eu realmente briguei muito dentro do banco para a gente melhorar, estamos melhorando muito a inovação tecnológica. Aqui é um dinheiro mais barato do banco. O dinheiro mais barato do banco são dois: a responsabilidade social das empresas, que nós vinculamos para programas sociais, frequentemente isso é negociado com os sindicatos, e o dinheiro para inovação. São os dois dinheiros mais baratos do banco. Eu vou parar aqui. Aqui são os investimentos, o aumento dos financiamentos para a logística e para a energia, que já vem crescendo, né, fortemente. Mas eu paro por aqui, porque aqui, aqui estão as perspectivas do investimento. Eu já falei demais, paro por aqui para responder a pergunta. Às vezes essas